E trazendo aqui para você, nós temos então nossa entrevista aqui com o Gupi Munhoz, ele que é psicólogo aqui da cidade de Itapetininga e vai falar sobre o comportamento humano. Gupi, boa tarde, agora sim com o áudio aqui, pode conversar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo certo? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo, Gupi. Conta pra gente já primeiro aqui, né, como psicólogo, o que você tem mais ouvido aí do pessoal? Qual é a grande queixa nesse momento, principalmente da questão do comportamento humano? O que eu tenho ouvido, e o que eu posso dizer, por experiência lá do consultório, é que os pacientes que estavam enfrentando um episódio depressivo e trabalhando para sair da crise de depressão, acabaram regredindo do ponto de vista emocional e cognitivo. Por quê? Porque parte da reabilitação pós um episódio de depressão é a retomada da vida social, da vida afetiva. E com o isolamento, isso ficou bastante prejudicado, essa retomada da vida social. Então esses pacientes acabaram tendo o tratamento e tendo a recuperação deles prejudicada. Então esse é um dos pontos que surgiram em decorrência da pandemia. Muito bem. Do isolamento, né? E Gupi, acho que é um ponto muito importante, né, que até em conversa com outros psicólogos também, já se falaram a respeito disso, né, mas você traz mesmo essa explicação, né, que existe uma parte do tratamento de muitos desses problemas, né, dessas dificuldades, né, que passa pela interação social mesmo, passa para a pessoa ela reencontrando esse caminho, né, essa ligação com as pessoas, e isso de certa forma hoje já de certa forma foi adaptado de alguma forma para essas pessoas, ou seja, existe uma maneira digital aí de se ter um convívio social que vocês estão orientando, ou ainda não é possível, é necessário mesmo esperar esse tempo? A gente pode dizer que em alguns casos houve uma adaptação a essa situação de restrição da vida social, mas em outros casos não. Muitos pacientes com transtorno de humor, de depressão, já chega para o consultório com um círculo social nulo ou praticamente, aliás, muito reduzido ou praticamente nulo. Então, para esses pacientes ficou muito difícil mesmo. Muitos sintomas do início do episódio, até sintomas mais graves, como ideação suicida, voltaram a aparecer. Sintomas que tinham sido remitidos, eles reapareceram. Então, algumas pessoas se adaptaram, outras não. Não dá para dizer de uma forma generalizada. E também a gente tem também os pacientes com... Não, desculpa. Eu ia falar de outros pacientes. Pode falar, por favor, pode falar. Temos também os pacientes com transtorno de ansiedade. Esses pacientes que apresentam uma cognição distorcida e elevada sobre perigos, sobre medo, né, também foram afetados em decorrência do aspecto catastrófico, né, associado à ideia de uma pandemia. Então, os pacientes também ficaram bastante ansiosos, os sintomas de ansiedade foram acentuados. Mas esses pacientes, não os mais graves, conseguiram se adaptar, de certa forma, mais rapidamente que os pacientes com transtorno de humor, são os pacientes com depressão. Muito bem. E Gupi, falando justamente a respeito do comportamento, nós vemos também, eu gostaria que você até comentasse aqui pra gente, né, que existiram certas pessoas, talvez, que meio que viraram a chave no contrário, né, ou seja, uma negação, falar, não existe, não tem nada disso, eu vou sair, não vou seguir nenhuma regra, tudo. Isso também é um reflexo psicológico, tudo isso que está acontecendo? Ele pode, de certa forma, ser enquadrado de alguma forma? É uma maneira da pessoa lidar com essa situação? Olha, o que eu posso hipotetizar é que isso não estaria diretamente associado à pandemia ou a essa situação atual. Eu acho que uma pessoa que reage dessa forma, talvez um grupo de pessoas, reage assim por conta de uma própria característica, por conta de uma própria limitação cognitiva em olhar para o cenário de uma maneira mais realista, baseada mais em dados. Né? Eu acho que tem esse aspecto, e pode ter também aquelas pessoas com algum transtorno psiquiátrico que
tem a dificuldade também de aceitar uma realidade que soa muito ameaçadora, né? Não sei, eu não tive nenhum caso assim, né, de negação da situação, mas se a gente pensar numa pessoa em que, para ela, a pandemia significa uma ameaça muito grande do ponto de vista pessoal, profissional, ela pode sim criar mecanismos cognitivos de defesa, como defesa, para evitar o contato com essa situação ameaçadora, que acaba provocando muita dor. Então ela nega aquilo como parte da realidade. Acho que tem essa parcela também. Muito bem. E, Gupi, um ponto também que a gente sempre conversou aqui no Telescópio, né, foi a parte da educação. E como você vê, assim, os impactos desse tempo da pandemia, principalmente na continuidade, né, de um trabalho que vinha sendo exercido, principalmente com os alunos, vamos dizer assim, que estavam no período escolar, tudo, talvez na faculdade ainda se tenha talvez menos impacto, né, mas na época escolar, que acho que faz parte do dia a dia do aluno mesmo, né, toda a interação dele e tudo ali, quais são os impactos que você vê, assim, que vamos dizer que se volte normalmente a partir do ano que vem e que eles vão ter a partir daí para a vida deles? Eu acho que dentre os alunos tem diferentes grupos, né, que sofreu esse impacto de maneira diversa, né? Mas uma parcela que recebeu um impacto muito grande também dentro da área da educação, né, são os professores, né? Uma parcela eu acho que é a que mais necessitou se adaptar a essa nova realidade, né? Porque eles tinham ali um grande compromisso em continuar fornecendo as aulas pelas escolas e precisaram se adaptar do ponto de vista tecnológico em como fazer isso, né? Então, eu acho que isso gerou... os professores, de certa forma, já estão dentro de uma categoria com uma alta carga de estresse profissional. Eu acredito que essa carga aumentou nessa situação. E, em relação aos alunos, eu acredito que para as crianças menores, ali talvez da segunda infância até a pré-adolescência, por volta dos 12 anos, dos 7 aos 12 anos aproximadamente, acredito que está sendo difícil também, não só para essas crianças, mas para os pais administrarem essas crianças dentro de casa, né, que estão passando a maior parte do tempo agora em casa. Então acho que esses dois cenários são os que chamam mais a minha atenção. Claro que eu estou falando de um ponto de vista externo, né? Eu não vivo isso diretamente. Mas justamente na questão familiar, Gupi, acho que foi um ponto também que chamou bastante atenção, que nós vimos muitos comentários, né? Às vezes uma inabilidade ali, né? Não estar preparado, né? Foi uma mudança da configuração do dia a dia ali muito grande, principalmente para os pais que têm os filhos nas escolas, né? Você vê que algumas medidas, assim, um auxílio psicológico, um auxílio, vamos dizer assim, psicopedagogo, tudo nesse momento ele ajudaria muito a se entender essa nova configuração. Quais são os papéis também, parece que ficaram um pouco invertidos, os pais achando que eles tinham os papéis de professores, mas tendo que ter o auxílio dos professores também, tudo. Como que você vê essa situação? Eu acredito que os pais poderiam se beneficiar muito de um auxílio psicopedagogo, no que tange a compreensão do processo de aprendizado, no que tange a uma administração mais adequada da carga de estudos para a criança e também uma orientação, acredito, do ponto de vista tecnológico, né, de como administrar a criança em casa em relação a assistir aula, em relação aos estudos. Porque o que acontece? Uma das coisas, tanto para nós, adultos, quanto para as crianças, que mais ajuda a administrar a resposta de ansiedade do organismo é uma rotina bem estabelecida, sem um excesso da carga de atividades, mas também com uma forma encadeada de ações, de atividades, de ritmo, entre o fazer, o descansar, o se divertir, o se esforçar, o se alimentar, o dormir. Isso, quando bem organizado, possível de ser colocado em prática, ajuda bastante a criança a se sentir menos ansiosa.
Então, muito interessante, né? E falando agora a respeito dos desafios, nós tivemos desafios enormes que nós estamos passando desde o início dessa pandemia, e agora, olhando para a situação atual, né, nós vemos pelo menos uma tendência, né, por parte do governo estadual, dos governos, tudo, de uma reabertura, de uma retomada. Existem, vamos dizer assim, alguns pontos psicológicos também que se tem que se atentar nesse momento, para não se ter nenhum abuso, não se passar do ponto em nenhum momento, também não se ficar muito receoso em alguns momentos. Como você vê? Olha, eu acredito que todos estão, ou a grande maioria, está sedenta para a retomada da vida social, para a retomada de atividades que ficaram impossibilitadas por conta do isolamento social. Eu acho que um ponto que vale ser considerado é a administração dessa ansiedade, né, dessa pressão interna por voltar a fazer o que se fazia normalmente antes. E um dos desafios é você lidar com a frustração de, poxa, simplesmente não posso voltar a praticar aquela atividade que eu praticava normalmente. Como é que eu vou fazer? Então, isso acaba deixando muita gente angustiada, né, frustrada com isso. Eu acho que pensar no que é possível de se colocar no lugar daquilo que era feito diante de um cenário sem pandemia pode ajudar a aliviar essa frustração. Não, muito bem. E Gubi, falando agora a respeito do acompanhamento psicológico mesmo, né? Nós tivemos aqui já conversando também e se viu que conseguiram aí, né? Se tem algumas formas novas, né? Acho que o Conselho ele até liberou as consultas online e tudo, né? Houve outras maneiras de se dar esse segmento, tudo, mas muitas pessoas ainda ficaram receosas, né? Acredito que dentro, vamos dizer assim, as pessoas que você acompanha também, se teve, né, tudo isso, mas é muito importante se falar a respeito disso, sobre a saúde mental nesse momento, tudo, né? E é momento mesmo das pessoas procurarem mais, ou seja digital, ou seja presencial, elas estarem mais presentes, acompanhando, olhando para dentro de si mesmo, vendo as suas necessidades de se enfrentar nesse momento? Sim. A partir da minha experiência, eu posso dizer que nos últimos anos a procura vem aumentando significativamente. É constante a procura. As pessoas estão cada vez mais conscientes e autocríticas da importância de buscar um amadurecimento pessoal, mas também, quando doentes psicologicamente, buscarem ajuda. Isso tem sido cada vez mais aceito, né? Mesmo aqui no interior, né, em que a aceitação é um pouco mais lenta. E em relação ao atendimento virtual, ao atendimento online, eu posso dizer da minha experiência que no primeiro mês de pandemia eu atendi 100% dos meus pacientes online. Todos eu consegui atender o mês de abril inteiro online. A partir de maio, alguns foram pedindo para retornar presencialmente, então, com as medidas necessárias, eu fui retomando, e hoje está praticamente meio a meio, 50-50, entre presencial e online. Então, algumas pessoas aceitaram bem o atendimento online e continuam com ele. Muito bem. E Gupi, só para trazer aqui para o pessoal, né, que está acompanhando com a gente aqui, existem alguns pontos ou algumas dicas aí que você poderia dar para o pessoal nesse momento, para passar bem por esse momento, porque de certa forma, pelo que nós estamos vendo aí, é algo que vai nos acompanhar por mais algum período ainda, né, vamos dizer assim, algumas restrições, algumas mudanças na nossa vida, tudo, mas para conseguir passar por tudo isso de uma maneira mais sadia possível? Claro que cada caso é um caso, cada pessoa está dentro de uma realidade diferente. Então, eu fico bem limitado em dar uma orientação geral, né, de como passar bem por isso. Mas, aquilo que eu disse em relação às crianças, né, até uma rotina bem estabelecida, com um ritmo, né, para atividades, descanso e necessidades, isso é algo que ajuda em qualquer momento. Principalmente nesse momento pode ajudar bastante, né, você dentro dessa nova realidade, né, de isolamento social, reorganizar o seu dia a dia, reorganizar o que você precisa fazer, os cuidados com a casa, os cuidados com você mesmo, as atividades que são possíveis de serem realizadas. Conseguir sentar e determinar e definir com clareza como é que você vai
realizar as suas tarefas, as suas atividades, né, num certo curto, médio prazo ali. Se você conseguir planejar uma semana, por exemplo, né, e colocar aquilo em prática, isso certamente ajuda, né, a pessoa a ficar mais tranquila, menos ansiosa. Acho que de forma geral é uma das coisas que dá para dizer, né? Cada um dentro da sua realidade está enfrentando os seus próprios desafios, né? Eu acho que um ponto muito desafiador para uma parcela da população é o corte, né, ou a queda do rendimento. Então a restrição financeira traz muito estresse também, né? E é difícil, né? Sem o dinheiro, sem o suporte material, é difícil você administrar a própria vida. Isso a gente acaba esbarrando num âmbito mais de sociedade, né? Mais de grupo, né? Como é que a gente, enquanto humanidade, vai lidar com isso? Eu acho que são muitas perguntas que vão surgindo de tudo isso. Acho que talvez nós, certamente, né, a nossa geração, as últimas gerações, elas não passaram por um desafio tão grande desse que nós temos que enfrentar agora, mas acho que o grande ponto mesmo é ter atenção, é ter cuidado um com o outro, né, e com o tempo ir passando por tudo isso vai melhorando, né, e também tendo muita atenção. Gupi, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Se quiser deixar um recado final para quem está acompanhando, ver também, trazer mais alguma informação, aqui fica aberta a câmera do telescópio para você. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer falar com vocês sobre psicologia e comportamento humano. E coloco-me disponível pelas minhas redes sociais. Você pode digitar lá gupimunhoz.psicólogo.psicologia, tanto no Facebook quanto no Instagram, e pode tirar sua dúvida lá comigo. Eu tenho bastante conteúdo lá também que eu compartilho sobre o comportamento humano. Então, é isso. Muito bem. E Gupi, só mais uma pergunta aqui, já que você citou aqui pra gente, né, que você faz esse trabalho aí pela internet e tudo, né, esse trabalho que você desenvolve também, desenvolvido em outros lugares, você vê que ele está sendo uma grande saída aí, pelo menos para as pessoas que querem buscar mesmo desenvolvimento pessoal, querem entender um pouco mais dessas coisas, assim, ter tanta variedade hoje ao acesso aí do celular, da palma da mão, tudo, fica mais fácil um pouco o seu trabalho de psicólogo? Certamente poder fazer os meus atendimentos psicológicos por meio de uma chamada no WhatsApp, por meio de uma chamada no Skype, tem milhares de plataformas para serem utilizadas, né? Certamente facilitou muito, né? Como eu disse, no primeiro mês de pandemia, se eu tivesse fechado o consultório e não atendido nenhum dos meus pacientes, para alguns pacientes, uma boa parte deles, isso teria sido bastante catastrófico do ponto de vista de estabilidade psicológica e emocional. E poder tê-lo atendidos por videochamada, né, foi sensacional, né? A gente não interrompeu o tratamento de nenhuma pessoa por conta da pandemia. Então, muito legal. Gupi, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Um grande abraço aí para você.